Vamos lá, Josiane. Você sabe no ponto que eu vou tocar, né, Mauro? Sem spoiler, mas num dado momento, como leitora, para mim houve um ato de covardia do personagem central. E eu segui com uma raiva dele louca, enlouquecida. Como é que ele não vai? Como é que ele fica parado esperando? Ele só aceita uma determinada notícia. Isso me torturou, até que eu cheguei lá no final do livro e eu entendi para a trama aquela atitude dele, que naquele momento me pareceu covarde, ela era necessária. Então, eu te pergunto, como escritor, como é que você consegue manter essa linha de raciocínio? Como é que você consegue segurar o personagem e não deixa que ele tome vida própria e diga, não, eu vou lá, eu vou atrás, porque era o que todo mundo faria. Então, essa é a minha pergunta para você. Como é que você consegue seguir esse planejamento tão fiel, sabendo que mulheres como eu vão se danar todinha com dito cujo? Muito bom. Aqui, pois é, então, eu acho que quando você escreve um romance, a primeira coisa que você tem que ter em mente é uma organização, né? Essa organização né, de escrever um romance, você tem que ter uma estrutura, né, paralela à escrita, né? Então, quer dizer, o que acontece? Eu tinha que planejar a história. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas eu vou dar algum spoiler, né? Inocente, equívoco, para responder essa história que a Josiane me provocou aqui. O que acontece? A história se acontece em 25 anos, né? Ali tinha um soldado, aquele soldado que alista no exército, ele mal sabe o que é patriotismo, né? Ensina um patriotismo de forma errada, muitas vezes, e tudo mais, mas ele foi, né? Ele era um jovem que tinha uma grande capacidade física, intelectual e tudo, né? E ele tinha um anjo, né? Que era o tenente Cassiano. Cassiano era o anjo, foi o anjo do soldado. Ele era tenente naquela época, né, enquanto ele era soldado, eles foram em missão, né? Era um grupo de artilharia de campanha de selva, né? E nesse grupo, um pequeno destacamento foi para aquela aldeia indígena, né? Bom, o que acontece? Era uma missão que tinha início e fim, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Nessa missão, ele conhece, ele vai se apaixonando pela cultura indígena e apaixona de cara com Caolim, que é a jovem indígena de 16 anos, né? Que era filha do pajé, né? E eles se apaixonam. E aquele amor raro, né? Aquele amor, como ele fala, né? O colega dele fala que era uma história parecida com a de Shakespeare, né? Aí, Romeu e Julieta, e ele responde, não, Romeu e Julieta não é uma história de amor. Romeu e Julieta é uma história de poder, né? Onde duas famílias brigam pelo poder. E é exatamente isso que é o Soldado Errante. Ele é uma história de amor, mas é uma história de amor muito maior, né? O nosso amigo Carlos, né, do grupo, ele fez uma resenha fantástica também sobre isso. Ele fala. Então, o que acontece? Quando poxa vida, ele termina uma missão. Isso era 25 anos antes, né, daquele encontro daqueles dois amigos. A missão, né, ele teve a promessa do Cassiano, que Cassiano ia dar um jeito ali de fazer uma ser transferido, né? Eles ficaram encantados com ele em relação à matemática, né, Clarice? Você, então,
e tudo, e ele tinha uma perspectiva de ser um professor, né, da FUNAI, etc e tal, e fica perto da Caroline. Ele vai embora, eles vão embora, né, mas já né, você imagina só o que estava pulsando, né, no coração dele. E aí acontece a tragédia, que a gente não vou entrar em detalhes da tragédia, né, mas e ele teve a promessa do Cassiano de que as coisas se resolveriam. E o Cassiano tentou de tudo quanto é jeito, né? Aí passou. E aí ele alimentou. Primeiro, ele teve uma depressão. Ele quase foi expulso, né? Do exército. Mas ele estava em depressão em tudo. Ele conseguiu, graças ao Cassiano, porque o chefe linha dura queria expulsar ele, né? E o Cassiano, não, tem que entender, o cara, né, ele passa, assim, o impacto emocional foi muito grande, ele entrou em depressão. E quando tem a visita, né? Ele estava assim, fazendo um tratamento e tudo para voltar, ele aceitou o tratamento, ainda sonhando, né, que a Caroline, ele viria a Caroline um dia e tudo mais, mas as coisas, o tempo ia passando e Caroline não, né, não aparecia. E ele, quando recebeu o Iaquecan, o Iaquecan, exato, né, que era o irmão mais novo lá, ele começou a traçar a vingança dele. Uma vingança que demorou 25 anos para ser travada. Então, assim, eu acredito, viu, Josiane, que talvez a gente, com o nosso tempo afoito, né, a gente quer resolver as coisas logo, né? Mas ele construiu a vingança. E a vingança foi muito bem construída. Então, eu acho que é isso que está na trama, que eu acredito que os leitores vão descobrir. E aí, assim, da minha parte, quando chegou nesse ponto, eu perdoei o Soldado Errante e aplaudi o autor porque ficou sensacional. Obrigada, Mauro.